Meu nome é Nathalie, eu tenho 28 anos, foi minha primeira gravidez. Meu parto planejado foi um parto humanizado, mas eu acabei fazendo uma cesárea. Meu nome é Vanessa Ferreira dos Santos, sou baiana, moro aqui em Brasília há 10 anos e esse é o meu terceiro filho. E todos foram feitos em outros hospitais. E esse eu escolhi a casa de parto porque eu achei muito boa. E o atendimento é muito bom, eles tratam tão bem a gente fica confortável, a gente pode ganhar o jeito que a gente quer, tem escolha, né? O parto humanizado não é sinônimo de um parto domiciliar, não é um sinônimo de um parto no rio, no mar, nada disso, nada tem a ver com o local que esse parto acontece. Um parto humanizado é isso, é um parto com respeito, um parto com amor e com segurança. Mas esse parto pode ser um parto hospitalar, esse parto pode ser uma cesariana, que é uma cirurgia, mas que salva vidas. Então, nosso objetivo não é falar contra a cesariana, a gente quer falar a favor de cesarianas necessárias apenas. Eu acho que a maioria dos meus colegas acreditam que não existe esse termo parto humanizado. O parto ele é normal, ele tem que ser natural, tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada nesse momento delicado dela, mas infelizmente com a hospitalização do parto perdeu-se um pouco isso. Não por maldade dos médicos, mas realmente pela sobrecarga e pelo ambiente hospitalar, né? Cada pessoa da equipe num parto tem uma função, né? Então, eu posso até como médica ser carinhosa, ser acolhedora, mas eu não vou ficar o tempo todo massageando, dando carinho, alimentando essa parturiente, como é o papel em geral da doula. Doula é uma profissional capacitada que dá apoio emocional e físico para a parturiente durante o trabalho de parto. Então, durante o pré-natal, a gente dá orientações para ela com relação ao parto humanizado, possibilidades de intervenções ou não, orientações com relação à equipe que ela escolheu, se ela está se sentindo segura, que é importante que a mulher se sinta segura com a equipe também, né, que vai assistir no parto. Orienta a montar um plano de parto e acompanha durante o trabalho de parto com orientações relacionadas à massagem, às posições de alívio e dá apoio emocional também. Doula no Brasil tem o Código Brasileiro de Ocupação, mas a profissão ainda está para ser regulamentada, né? A gente está caminhando aí. Nos Estados Unidos, em outros países, doula é uma profissão de muitos anos, né? Então, assim, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas já perguntam quem é a sua doula, não se você vai ter uma doula. Nós somos enfermeiros, então o parto que é de baixo risco habitual a gente consegue conduzir. Fora isso, não. Isso é um parto que tem que ser hospitalar com o médico. A enfermeira obstetra é uma ajuda excelente que a gente hoje em dia está tendo, até para melhorar um pouco essa coisa da organização de agenda e de choques de horários, porque é uma pessoa capacitada a acompanhar trabalhos de parto de baixo risco e que pode sim ser uma pessoa que soma na minha equipe e que me facilita a vida e proporciona uma qualidade melhor de atendimento para essa gestante. Eu cheguei aqui, era meia-noite, eu fui ganhar ele 2h, 2h30, então foi essa demora. As contrações também veio muito... No começo foi bem demorada, né? Mas aí quando veio já foi de vez, a bolsa estourou e nasceu. O finalzinho da minha gravidez, no caso, que foi até 42 semanas, eu já estava há dias subindo, descendo escada. Tomava chá de tudo que você imaginar. Fiz acupuntura também. Eu sentia umas coisinhas assim e tal, mas nada comparado, eu acho que é um trabalho de parto, né? E aí, quando eu fiz 41 semanas, aí eu comecei a ir lá no HUB. E o Dr. Tiago, ele ficou lá para fazer a minha ultrassom. Ele olhou para mim assim, sabe? E falou, olha, aqui tá dando 4,4 kg. Nenhum médico vai querer induzir um bebê, um parto de 42 semanas, no qual você não entrou em trabalho de parto e ainda vai ter que induzir, ainda o bebê é muito grande. E aí ela falou, olha,
vou te transferir direto para cesárea. E nisso eu já comecei a chorar, né? Não quero, não vou, eu vou embora. Pelas evidências científicas hoje, o peso não é contraindicação para uma cesárea, mas tudo tem que ser analisado direitinho na hora do trabalho de parto. Ela tem que entrar em trabalho de parto, tem que evoluir o trabalho de parto para ela saber. Tem algumas afecções que são indicações absolutas de cesárea. Então, por exemplo, o bebê que está transverso, que não está nem com o bumbum, nem com a cabeça para baixo, que ele está transverso no abdômen, esse bebê não consegue nascer de parto normal. Os bebês que têm uma placenta prévia, uma placenta obstruindo o canal de parto, eles não conseguem nascer de parto normal. E quando tem vasa prévia, um vaso na frente do canal de parto também, essas são indicações absolutas de cesárea. Então esses bebês não conseguem nascer. A consequência de um parto normal é catastrófica. Dentre essas está o conceito de macrosomia fetal. Os bebês que têm um peso estimado maior do que 4,5, eles têm muito mais chance de fazer lesão de plexo braquial, de fazer uma situação que a gente chama de estócia de ombro. Eles conseguem tirar a cabecinha, mas o ombro fica preso no canal de parto. E aí por isso a gente tem que às vezes quebrar a clavícula, pode dar uma lesão de plexo que pode evoluir com paralisia do braço. Então essas coisas são indicações relativas que podem acontecer ou não, mas que em bebês grandes tem uma chance muito maior. Então isso é o conceito, por isso que a gente sugere que a pessoa faça uma cesárea quando o bebê está muito grande. E é muito relativa essa questão do peso. Então eu já vi muitos partos de bebês gordinhos, grandes, a princípio com 4,5 kg nascerem e um períneo dessa mãe ficar íntegro, e um parto relativamente tranquilo e fácil, e eu já vi partos de bebês com menos de 3 quilos muito laboriosos. Então, assim, isso é mito, é muito relativo e não deve cair como um peso na cabeça dessa mãe, dessa futura, né, parturiente, porque isso pode sim, do ponto de vista emocional, o medo, a insegurança, atrapalhar nesse processo. E aí, daqui a pouco, quando vê, os médicos entram na minha sala. Aí eles começaram a conversar, me explicar tudo. E aí eu tinha também um plano de parto, né, que eu tinha feito cesárea também, o plano de parto. E aí eles pegaram meu plano de parto, falaram que ia seguir tudo aquilo ali que eu pedi. E aí, então, eu entrei na sala, estava muito nervosa. A anestesia não queria pegar, a médica me abraçou, começou a falar no meu ouvido, coisas para me acalmar. E aí conseguiu relaxar e aí pegou a anestesia. O plano de parto, ele é um roteiro em que a mulher coloca tudo que ela gostaria e o que ela não gostaria que acontecesse com ela durante o trabalho de parto. A gente sempre orienta a mulher que esse plano de parto não seja algo engessado, porque o parto ali é uma caixinha de surpresas, né? Imprevistos podem acontecer. A minha cesárea toda, eles colocaram uma música na sala de cirurgia, bem tranquila assim. E ficavam conversando bastante comigo, rindo. E ao tempo todo tinha uma moça segurando minha mão. Ao outro lado, o meu companheiro, né? Segurando minha mão o tempo todo. E aí eu fui ficando bem calma, assim, conversava e tudo. Aí na hora de ela nascer, eles fizeram contagem regressiva, foi bem emocionante. Chega, eu soluçava de tanto chorar. E aí no momento que ela nasceu, eles não aspiraram ela. Aí não aspiraram como eu pedi. Eles esperaram o cordão umbilical parar de pulsar para depois cortar. Eles desligaram o ar-condicionado da sala, botaram ela no meu colo logo que nasceu, tirei foto. E aí depois levaram ela para tomar banho. E aí eu fiquei lá terminando a minha cesárea. Acho que ainda existe uma certa relutância do ponto de vista dos médicos mais tradicionalistas em relação a divulgar as vantagens do parto normal e do parto humanizado. Obviamente, no sistema público, como funciona em esquema de plantão, o parto, não tem uma paciente só, então a gente não consegue ficar com uma paciente durante o trabalho de parto dela todo. A cada 12 ou 6 horas muda o profissional que está de plantão, isso também é uma coisa que impacta na pessoa, porque ela acaba criando um vínculo com o profissional no sistema público e, além disso, a quantidade de pacientes é muito maior. Eu acho que não existe assim, alguma coisa pontual que a gente possa fazer que vai mudar essa cascata
de coisas que acontecem. Tem que ser em todos os âmbitos, no âmbito profissional, das mulheres e na formação médica. O caminho é por aí, ensinar nas universidades, tentar orientar melhor na decisão da escolha da especialidade que esse futuro médico vai ter, para que ele entenda qual vai ser a rotina diária dele, como que vai ser o dia a dia dele, e caso seja assim, bom, a gente acaba achando maneiras, né, para ir lidando com essas dificuldades. Eu conheci o parto humanizado pesquisando na internet sobre partos, porque quando você está grávida, você começa a pensar, como é que eu vou ter esse bebê? A mulher, para ter um parto humanizado, a primeira coisa que ela precisa fazer é buscar informação, né? O que eu quero para mim, o que eu quero que aconteça no meu trabalho de parto, essa equipe que eu escolhi para estar comigo no parto, é uma equipe que tem um manejo para o parto natural, ou eu vou ser a primeira? Eu não acompanho o parto, eu faço o acompanhamento via Facebook, que é de divulgação de informação, porque como eu sou jornalista, eu não consigo acompanhar porque a doula tem que trabalhar com aquilo, porque a mulher pode ter um parto em qualquer momento. Eu acho que a doula ela é primordial para a informação da mulher. Muitas mulheres que eu atendo, elas não sabem nada de maternidade. Parto humanizado é um assunto novo para ela. Informação é a base de tudo e a base do sucesso para que a parturiente tenha o parto sonhado e desejado por ela. Eu acho que o parto humanizado não é veiculado na imprensa, na sociedade, da forma que ainda deveria ser, e muito menos de uma forma equivalente em todas as classes sociais. No Brasil, infelizmente, a gente sabe hoje que o parto ainda está restrito a uma classe de pessoas que podem pagar por isso. A gente está trabalhando com o Ministério da Saúde, com o SUS e com as maternidades, com as casas de parto, para que isso cada vez seja uma coisa mais acessível, mas com certeza a gente precisa cada vez mais divulgar e debater isso. Então o caminho eu acho que é esse, a informação, e tentar veicular isso para a maior parte da sociedade possível, porque a partir de informação eu posso alertar essa pessoa de que ela está sendo conduzida por um caminho que talvez não seja o melhor para ela, e ela possa sim, dentro do seu direito, buscar a melhor opção para o seu parto. Mulheres de classe média alta, quando elas buscam informação, elas têm a informação necessária de parto normal humanizado e dos benefícios. Mas ela tem que ir nesse caminhar de buscar informação, né? Uma mulher que faz um pré-natal no SUS, ela tem as informações da caderneta da gestante, ponto, né? Então, ela não tem uma palestra sobre parto humanizado, mas ela pode, por exemplo, procurar essa palestra no hospital que ela vai ganhar o bebê. Muitos dos hospitais, eles promovem isso. Mas ela percebe que ela tem que fazer esse caminhar sozinho também. A gente tem muita informação, eu vejo que isso tem melhorado, mas ainda tem muito que melhorar, principalmente para as mulheres que fazem pré-natal no SUS. É importante a mulher se informar, inclusive até desde cedo, desde criança, entendeu? Para ela saber que existe isso, que o parto, ele é doloroso, mas é um processo fisiológico. E como tudo na nossa vida às vezes tem dificuldades, o parto também entendeu? Então existem assim, procedimentos que a gente usa para tentar diminuir essa dor. Para realmente o parto ser mais rápido. A gente sabe que é doloroso, mas ela tem que estar consciente, saber que vai doer, mas é por uma boa causa. Trabalhar isso em si, né? Como tudo na nossa vida a gente pode resolver, né? Muita coisa assim que às vezes você quer que aconteça, acaba não acontecendo. E aí é bom se preparar para os dois, né? Não botar na cabeça que tem que ser normal e pronto, porque a cesárea ela veio para salvar vidas, então no caso de precisar, é a melhor solução, entendeu? Olha, eu acho que a gente tem que partir para a gente mesmo, né? Não ficar, eu vou ter cesárea por causa que eu tenho medo da dor. Não tem que ter medo não. Né? Porque eu acho tão bonito a gente ver aquele neném saindo dentro da gente lá, ai que bonito. É muito emocionante. Então, eu realmente recomendo, ter um parto natural é muito bom.